Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Filosofia da Educação. A aula de hoje, como vocês estão a observar no tema, nós vamos estudar sobre o conhecimento filosófico, a filosofia e o filósofo. Vocês observam que este é o tema ou a unidade 3 do material didático de vocês, e esta unidade nós dividimos em duas aulas. Portanto, aí está parte 1, porque é o conteúdo inicial desta unidade. Vamos, então, prosseguir a nossa aula. Conhecimento filosófico. Como vocês viram na aula passada, nós trabalhamos sobre o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, sobre o conhecimento do senso comum, trabalhamos sobre o conhecimento empírico, porque a aula passada era sobre os tipos de conhecimentos. Hoje, vamos trabalhar sobre o conhecimento filosófico, o filósofo e a filosofia. Vamos discorrer um pouco mais sobre o conhecimento filosófico. Portanto, voltando à tela, observaremos o seguinte: o conhecimento filosófico. Vamos lá. Trabalha com ideias, as relações conceituais coerentes que não sejam redutíveis a realidades materiais. Então, nesse primeiro tópico, vamos observar e refletir sobre o conhecimento filosófico, que é um conhecimento que trabalha com as ideias. Se trabalha com as ideias, logo se trabalha com conjecturas. Trabalhando-se com conjecturas, procura-se, portanto, respostas para as questões que envolvem o ser humano na sua relação com o meio. Então, o conhecimento filosófico, ele trabalha de forma mais geral, a tal ponto de, dentro deste conhecimento, não se permitir a redução ou se reduzir à realidade. Ou seja, o conhecimento filosófico nos dá as condições necessárias para uma compreensão maior. Dentro desse contexto, nós trabalhamos com questões gerais que envolvem o ser humano e as suas relações com as pessoas, com o meio e com o próprio conhecimento. Um outro aspecto interessante do conhecimento filosófico é que busca compreender a realidade em seu contexto universal. Quando nós falamos de conhecimento filosófico, nós estamos falando de um conhecimento que procura compreender a realidade a partir de uma contextualização universal. Vocês viram que nós falamos sobre conhecimentos indutivos, conhecimentos dedutivos, e aí nós vimos aqueles, lá na primeira aula, os conhecimentos que partem do geral para o particular, o outro que parte do particular para o geral. E agora o conhecimento filosófico, ele está preocupado em trabalhar com as questões universais. Ou seja, o que envolve o homem na sua totalidade, nas suas relações pessoais e interpessoais e as suas relações com o meio. Daí, nós estamos tratando de um conhecimento filosófico. Observando mais sobre o conhecimento filosófico, temos aí que o conhecimento filosófico propõe apresentar conteúdos reflexivos e lógicos de mudanças e transformações da realidade. Quando nós falamos desse conhecimento filosófico, nós estamos falando de um conhecimento reflexivo, um conhecimento lógico que permite e que busca a propiciar a transformação da realidade. Transformar a realidade, quando nós falamos em transformar a realidade, estamos partindo de um princípio de que, se o conhecimento filosófico trabalha especificamente o homem ligado ao meio, sabemos perfeitamente que
o homem faz parte da sociedade e que a sociedade está em constante transformação. Portanto, o conhecimento filosófico, por se tratar de um conhecimento universal, ele procura a acompanhar essas mudanças e a ser um conhecimento que propõe conteúdos reflexíveis e lógicos que acompanham e que propõem também essas transformações sociais. Um outro aspecto interessante do conhecimento filosófico, vamos acompanhar, ele investiga sobre o homem e os acontecimentos da vida. Então, quando nós estamos falando de conhecimento filosófico, estamos falando de um conhecimento que está voltado para o homem e para a vida. Se está voltado para o homem e para a vida, está voltado para o homem dentro das suas relações pessoais, interpessoais, da sua relação com o próprio conhecimento, da sua relação com a natureza. Está voltado para buscar as respostas que trazem ao homem a razão de viver, ou, para alguns, até mesmo a razão de morrer, né? Porque que as pessoas, alguns, optam por dar cabo à vida. Mas nós estamos falando, dentro desse contexto do conhecimento filosófico, que ele procura, investiga, o seu objeto de investigação é o homem e os acontecimentos da vida, o que acontece com o homem no decorrer da sua vida. Um outro aspecto é o conhecimento, ele é um conhecimento sistemático, racional, geral e crítico. Quando nós falamos de um conhecimento sistemático, é porque ele está sistematizado, ou seja, ele tem metodologia própria para se construir o conhecimento. O conhecimento filosófico, assim como os demais conhecimentos, ele tem uma metodologia de buscar as respostas que estão relacionadas ao homem e à vida humana. Dentro desse contexto, ele é sistematizado para ir encontrando as respostas de acordo com a realidade que está sendo investigada. Um outro aspecto interessante do conhecimento filosófico é que ele é um conhecimento eminentemente racional, ou seja, o homem utiliza da razão para buscar a explicação coerente, para buscar as respostas que diz respeito ao homem e à vida humana. Este conhecimento filosófico e essas respostas que são advindas da investigação, da produção do conhecimento filosófico, são questões gerais. O conhecimento filosófico, ele trabalha com questões gerais. Nós já vimos anteriormente que ele trabalha com as questões universais. Se são universais, são questões gerais. Se são questões gerais, diz respeito a tudo que envolve o ser humano no meio em que vive. Daí nós observamos que o conhecimento filosófico, por ser um conhecimento racional, ele também é um conhecimento crítico. Um conhecimento crítico no sentido de estar sempre buscando as razões do porquê, o que, porquê e como, que nós vamos ver também no prosseguir dessa aula, algo que nós estudamos na aula anterior. Prosseguindo, temos aí o conhecimento filosófico, e dentro desse contexto, o conhecimento filosófico ele é construído quando o tema se trata da maneira de conhecer a realidade. Vejam que o tema está ligado a conhecer a realidade em que as pessoas vivem. Dentro desse contexto, de se conhecer a realidade, na produção do conhecimento filosófico, nós temos estas interrogações que estudamos na aula passada. O que eu estou estudando? Por que, se nós estamos falando da realidade, nós vamos investigar o que é esta realidade. Por que é esta a realidade que estamos vivendo? E como acontece esta realidade? São as 3 perguntas básicas da produção do conhecimento filosófico.
Nós vimos na aula passada. Prosseguindo, temos a filosofia. Já vimos o conhecimento filosófico e a filosofia. O que vem a ser a filosofia? E aí, nós pontuamos para vocês algo que está no material didático de vocês e que nós buscamos outras fontes para trazer mais subsídios para uma compreensão melhor do conteúdo. Então, a filosofia é um termo que ela vem de duas palavras gregas. Ela origina-se de duas palavras gregas, philos e o que vem a ser philos. Philos significa amizade, amor, fraternidade e respeito entre os iguais. E a outra palavra é sofia. Sofia que significa sabedoria ou saber. Então, a palavra filosofia, ela está ancorada nessas duas palavras gregas, ou seja, a origem etimologicamente. Se vamos estudar do ponto de vista da etimologia da palavra, e é o que nós estamos fazendo aqui com este conteúdo que aparece para vocês, nós temos a origem da palavra, do termo filosofia, dessas duas palavras gregas, philos e sofia, que significa philos, amizade, amor, fraternidade, respeito entre os iguais, e a sofia, que significa sabedoria ou conhecimento. Diante do que significa essas duas palavras, nós temos então um significado mais amplo para a palavra filosofia. Portanto, filosofia significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Vejam que quando nós falamos filosofia, nós estamos falando de uma palavra que etimologicamente vem do grego, mas ela está ancorada nessas questões que dão sentido à vida do homem, que é a amizade pela sabedoria, é gostar de buscar o conhecimento, amor e respeito pelo saber. Tem que ter amizade, um bom relacionamento, tem que amar essa busca de conhecimento e ter respeito pelo saber construído, pelos saberes constituídos, né? Então, é o que significa a filosofia. E aí, nós vamos prosseguindo, trazendo mais, não sugestões, mas trazendo mais consubstância do termo filosofia. Ou seja, agora o filósofo, quem seria o filósofo? O filósofo seria aquele que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber e deseja o saber. Aí nós observamos que dentro desse contexto, a filosofia ela abarca a todos. E, em linhas gerais, ela diz que todos nós podemos ser filósofo, porquanto todos nós podemos filosofar, porquanto todos nós podemos buscar respostas para os problemas da vida cotidiana. E se isso acontece, se nós nos imbuímos com essas características, com esse sentimento, logo nós nos tornamos um filósofo em relação à busca do conhecimento, ao amor pelo conhecimento, à amizade com o conhecimento, e o filósofo é justamente essa pessoa que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber e deseja o saber. Filosofar, então. O que seria filosofar? Filosofar é o ato de buscar a sabedoria. Então, quando nós estamos à busca da sabedoria, nós estamos praticando um ato de filosofar. Dentro desse contexto, é a maneira de se relacionar com a realidade a partir de uma visão racional do mundo. Filosofar, portanto, é a busca da sabedoria e é a maneira de se relacionar com a realidade a partir de uma visão racional do mundo. Nós não podemos filosofar se a nossa busca não for uma busca racional, de compreender o mundo, não a partir, isso dentro do contexto da filosofia, não a partir
de questões que envolvem aspectos pessoais e individuais, mas que diz respeito à utilização da razão para encontrar resposta daquilo que é geral, do que acontece com o homem na sua vida e no seu cotidiano. Assim, nós estamos chegando ao final desta aula, desejando a todos vocês bons estudos e uma excelente aprendizagem.